Olá! Seja muito bem-vindo a essa edição especial do programa Formação em Debate, que abordou o tema Manejo de Grupos. A convidada foi Mônica Martins de Oliveira, que foi professora do curso de apoio institucional da Secretaria Municipal da Saúde. Você confere agora as perguntas que foram respondidas nas duas edições. Veio do telefone final 2748. Mônica, a pessoa pergunta o que são grupos, né, sobre o que a gente está conversando hoje e qual a importância deles. Então, Kellen, a gente considera como grupo toda aquela reunião de pessoas voltadas a um objetivo em comum, né, com uma tarefa, um objetivo em comum, em que elas trocam entre si para poder chegar ao objetivo e completar a tarefa. E na saúde, os grupos têm adquirido uma importância muito grande, assim. Historicamente já se tem trabalhado com grupos desde muito tempo e na atenção básica especialmente, os grupos são de fundamental importância. É um dos principais dispositivos que a gente tem para as ações de educação em saúde, que é uma importante faceta na atenção básica, né? Além da parte da assistência, toda a parte terapêutica que a gente conhece e que tradicionalmente a gente tem feito, a gente é ensinado na graduação, a atenção básica também é responsável pelas ações de promoção de saúde e prevenção de agravos. E para fazer essa parte de promoção e prevenção, além daquele contato individual do profissional com o paciente individualmente ali no consultório, os grupos são um bom dispositivo para essa parte da promoção e da prevenção. Eles ajudam na interação entre as pessoas, fortalecem o vínculo com o serviço de saúde e faz com que as pessoas construam coletivamente novas formas de viver a vida de modo mais autônomo, né, e mais apropriadas do seu cuidado, né, do autocuidado e também do cuidado deles em relação à própria comunidade onde eles estão inseridos. Bom, a gente com certeza tem muito que conversar então sobre essa questão dos grupos. Se eu fosse você, se tiver tranquilo aí, ó, anota as dicas que eu tenho certeza que vão ser várias hoje. Vamos para mais uma participação? Essa também veio por telefone, final 7652. A pessoa pergunta qual que é a diferença entre um grupo e um conjunto de pessoas dentro da temática do que a gente está discutindo. Um conjunto de pessoas pode ser um aglomerado, né? Várias pessoas dispostas numa mesma sala, por exemplo, ou numa mesma localidade, e elas podem estar com objetivos difusos e pensando em tarefas específicas, individuais. Esse tipo de aglomerado não constitui um grupo. A gente chama de grupo quando as pessoas interagem entre si em torno de um objetivo, de um objetivo comum, de uma tarefa, né? A questão da interação entre si, existe alguma divergência entre os autores sobre necessariamente ter que haver uma interação verbal ou não, né? Algumas pessoas acham que mesmo quando não há uma interação verbal, existe um grupo se todas estiverem pautadas por um objetivo comum. Por outro lado, outras pessoas acham fundamental que para que a gente possa considerar um grupo, que haja comunicação verbal. De todo modo, o que fica, né, como transversal a essas diferentes formas de pensamento é a questão de ter um objetivo comum e de compartilhar de um mesmo referencial, de um referencial cultural, o mesmo objetivo e talvez uma tarefa em comum. Quando a gente fala em grupos, numa unidade, numa ferramenta de saúde, a gente precisa realmente pensar em grupos como o que você explicou e não como um conjunto de pessoas. Exatamente, né? Exatamente. Um conjunto de pessoas não vai caracterizar um bom dispositivo para que você possa fazer a promoção, a prevenção ou até mesmo cuidar da reabilitação da saúde da população. Então vamos lá, acho que a gente já tem uma primeira experiência aqui, vamos acompanhar? A Gavine Chemenian Novaes, ela é assistente social da AMO-UBS Integrada Cangaíba, mandou para a gente antecipadamente a questão de um dos grupos que eles realizam lá. É um grupo de gestantes. O primeiro grupo, ela conta que foram 6 gestantes, depois 7, e os outros foram 8, 10, 16 e 19. Ou seja,
sempre aumentando a participação. A equipe acredita que o que vem conquistando mais e mais gestantes é o fato da equipe multi, que conduz o grupo, estar sempre disponível para ouvir essas gestantes. E aí vamos lá para os pontos positivos, né, que eles abordaram, que eles pontuaram. Fazem intensa divulgação, com cartazes na unidade, por exemplo, mas também convites individuais para que as gestantes entendam a importância, né, que essa participação pode trazer. E a equipe multi, que é envolvida no grupo, tem muita afinidade com o trabalho em grupo e, segundo ela, agora fala dela, hein? Somos uma equipe animada que gosta do que faz. Um outro ponto positivo é que a gerente apoia, incentiva, procura sempre ajudar em tudo que for necessário. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né, Mônica? E existem algumas dificuldades. Ela diz que não dispõe de muitos recursos, não tem um espaço adequado, não são ESF, Equipe de Saúde da Família, e não havia tradição de grupos nessa unidade. Também não existe a participação do médico ginecologista, né, nesse grupo de gestantes. E também não recebem orientações ou a participação de outros profissionais da rede. O que a gente pode dar de retorno a respeito dessa experiência que a Gavne relatou para a gente hoje? Bom, Kellen, eu gostaria muito de chamar a atenção para um dos pontos que a Gavne traz para a gente, que é o público-alvo desse grupo, são gestantes. Esse é um público-alvo muito comum nas unidades de atenção básica, né? Em toda unidade, toda equipe que a gente conhece dentro da atenção básica, eles monitoram muito de pertinho as gestantes, tem todo um acompanhamento, né? Desde a gestação, a pericultura. Então, é uma população que sempre recebe muita atenção, muito carinho da equipe, como tem que ser mesmo, né? Esse é um momento muito importante na vida da mulher e pode trazer uma série de fantasias, de conflitos, de dúvidas. Então, é recomendado, né, pelo Ministério e já faz parte, assim, passou a ser incorporado, né, mais e mais essa prática de fazer grupos com as gestantes na atenção básica. Entretanto, é bom a gente prestar atenção em alguns pontos, né, que a Gavne traz para a gente. Um é que ela chamou a atenção para a participação da equipe multi e sua disponibilidade de ouvir. Isso é fundamental. Os dois pontos são fundamentais, né? Ter uma equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto para pensar e executar os grupos ajuda muito e eleva muito a qualidade dos grupos, né? Você consegue rechear esse grupo, permear ele de diferentes olhares, diferentes abordagens. Os profissionais trocam entre si para poder conversar e formular uma boa estratégia, né, na interação com as gestantes. Agora, não adianta também eu ter uma equipe multi que não saiba ouvir. É uma equipe multi que vai lá e quer impor, e principalmente tem muita equipe que vai para fazer aulas, para dar aulas para as gestantes. Esse formato de aula, seguido de pergunta, está cada vez mais em baixa, digamos assim. Cada vez mais em desuso, tem sido uma metodologia que os participantes não avaliam muito bem, embora seja muito tradicional, a gente tem o costume de fazer nesse formato, nem sempre é o que as pessoas gostam, né, de ver e do que elas gostam de participar. Quanto mais interativo e, portanto, quanto mais eu combinar a escuta, né, a demanda desse grupo com o que a equipe pode oferecer, melhor vão ser os resultados. Então, acho que esses dois pontos que a Gavne traz para a gente são muito legais. Eu acho que a gente tem que ter sempre em mente, não só para os grupos de gestante, mas para outros também bastante recorrentes na atenção básica, como é o caso dos grupos de hipertensos, diabéticos, que são bem frequentes, idosos, né? São bastante frequentes, são bastante frequentes, comuns. E, na verdade, eles são bastante estimulados pela gestão, pelo próprio Ministério, mas, por outro lado, às vezes se transformam num grande nó para as equipes, porque, às vezes, os grupos têm uma baixa adesão e isso preocupa muito, né, nesse caso dessas populações-alvo em específico, que são bastante frequentes. E aí ela diz que ela tem um apoio da gerente, isso é muito legal. E aí eles podiam usar bastante isso a favor deles. Na hora que ela fala
das dificuldades, né? Uma das dificuldades é que, pelo que eu entendi, é que eles não recebem orientações ou participação de outros profissionais da rede. Ela poderia articular com a gerente dela, né, com o restante da equipe, para tentar, sim, né, fazer contato com outros pontos da rede e fazer uso daquela estratégia, aquele dispositivo que a gente já falou aqui um pouquinho, que é do apoio matricial. Isso está previsto na rede, está previsto pelo Ministério, está previsto aqui no município de São Paulo. Então dá para a gente aproveitar, sim, para chamar aqueles profissionais que entendem bastante de grupo, para ir ali na equipe da Gavni para poder trocar uma ideia e ajudá-los a melhorar cada vez mais esse grupo de gestantes que tem conseguido mais e mais participantes. Deixa eu aproveitar a sua deixa e olha só, se você quer lembrar, recordar, rever o que é apoio matricial, a gente tem um programa, tá lá no Formação em Debate no YouTube, pode procurar, tem um programa com a Mônica sobre apoio matricial. Então você pode poder rever e né, retomar um pouco desse conceito para auxiliar, inclusive, nesse trabalho. Vamos lá, Mônica. Também pode ser uma estratégia interessante para a gente pensar na participação de ginecologista. Ah, é um grupo de gestantes, precisa ter um ginecologista? É interessante, não precisa estar sempre, tem outros profissionais da equipe que podem, né, também fazer outros tipos de contribuição, mas se em algum momento for importante, for indispensável a participação de ginecologista, dá para tentar negociar, se não da própria equipe, ver se em algum outro ponto da rede existe algum profissional que tenha afinidade com grupos e que possa participar. E eu queria voltar um pouquinho também nos pontos da divulgação. A divulgação realmente é muito importante. As equipes, quanto mais criativas elas conseguem ser nessas estratégias de divulgação, melhor fica. Ali não era, no caso da equipe da Gavni, não era uma equipe de saúde da família. Quando a gente tem a equipe de saúde da família, né, fica mais fácil poder contar com os agentes comunitários de saúde, que são muito próximos aos territórios, eles são nossos ótimos parceiros para os grupos e para as ações de educação em saúde em geral. Então, eles podem ajudar bastante na divulgação desses grupos. Agora, uma dica. O grupo está indo bem, isso é ótimo, a gente fica muito feliz, as gestantes merecem mesmo, né, cada vez mais dispositivos que tratem bem delas, mas é sempre bom avaliar, né, a Gavni? É bom avaliar o que é que elas estão gostando, por que tem aparecido mais gente, o que de repente poderia ser melhorado. Isso é sempre importante, periodicamente fazer uma avaliação, ouvir esse grupo para ver o que eles estão achando do processo. Ótimo. Eu só queria, para terminar, no caso dos grupos gestantes, é algo que a gente pensa pouco, mas que pode contribuir no caso dos grupos gestantes e servir como uma dica para os outros tipos de grupo. A gestação tem um período determinado, então é um grupo com começo, meio e fim. Nos grupos de hipertensos e diabéticos, são doenças crônicas, e aí o que a gente vê às vezes são aqueles grupos que praticamente existem para sempre, porque são doenças crônicas, elas não vão desaparecer, não é uma condição que vai deixar de existir a curto, médio prazo e nem a longo prazo, né? Mas aí como você faz para garantir um grupo assim em tempo indeterminado? Isso diminui muito a adesão dos grupos de hipertensos e diabéticos. Talvez fosse bom pensar em ciclos grupais para esses grupos de condições crônicas. Porque, a exemplo dos grupos de gestantes, quando você tem um grupo com começo, meio e fim, fica mais fácil das pessoas poder se envolver e participar do grupo todo. Se não é natural. Se eu tiver que participar por um grupo por 5, 10 anos, eu vou participar mais intensamente em alguns momentos e em outros eu vou deixar de ir. Então, é bom pensar nisso. Quanto tempo eu quero que esse grupo dure? Olha só, várias dicas hoje aqui no Formação em Debate. A Gavni, eu espero ter pronunciado corretamente o seu nome. Agradeço a sua participação. Todo mundo aqui fica muito feliz quando vocês participam, que é o que faz o Formação em Debate acontecer. Parabéns a todos aí da AMO BS Cangaíba pela iniciativa e também por buscarem saber se está dando certo, se não está. É isso aí, é trabalhando juntos que a gente faz dar certo, né? E você aí na sua unidade, aonde você trabalha, também realizam grupos?
que auxiliam na assistência, na promoção, na prevenção de saúde à população? Conta a sua experiência pra gente, vai? Ou nos envie quais são as suas dúvidas sobre manejo de grupos. Bom, conversa com o pessoal do trabalho e manda pra gente a sua mensagem. Tá todo mundo esperando aqui, combinado? Vamos para mais uma participação, vamos lá? Uma pergunta, vamos lá. Final do telefone 9056. Quais são os tipos e classificações dos grupos e seus respectivos objetivos? Bom, a gente já falou aqui um pouquinho dos grupos, né, os grupos educativos, que são os grupos de educação em saúde, em que eles têm como principal objetivo trabalhar questões de promoção e prevenção, né, promoção de saúde, prevenção de agravos. Nós temos os grupos terapêuticos, né? Nesse caso, uma modalidade que costuma acontecer são os grupos terapêuticos voltados para a saúde mental. Mas isso nem sempre é comum na atenção básica, né? Porque aí isso requer realmente que alguém com conhecimentos especializados possa ajudar no planejamento desses grupos. E além disso, nós temos também os grupos comunitários, em que são grupos que, né, desenvolvidos no próprio território, pelos próprios moradores, voltados para pensar ali nas condições, né, sociais daquele bairro, e em que as pessoas se reúnem e discutem coletivamente estratégias para melhorar as condições de vida ali onde eles trabalham. Esses parecem que não têm a ver com a saúde, tem tudo a ver com a saúde, né? Porque a gente, só lembrando que saúde não é ausência de doença, mas também você poder adquirir sempre melhores condições de vida e mais autonomia para você poder manejar os diferentes âmbitos da vida, né? Financeiro, social, subjetivo. Então, mesmo nesses, vale a pena, sim, a equipe de atenção básica participar também, pensando sempre no princípio da integralidade, né, que rege a organização da atenção básica. Outro aspecto dos grupos que eu acho que vale a pena mencionar é porque a gente também difere os grupos entre grupos abertos e grupos fechados, né? Os grupos abertos são aqueles que geralmente podem ser aqueles com começo, meio e fim, mas podem ser aqueles, né, que são cíclicos, que se repetem sempre no cotidiano das equipes. E os grupos abertos são aqueles em que eu aceito sempre novos participantes, né, em que não há uma condição fechada para participar, né? Eu posso incluir pessoas a qualquer momento, e isso é combinado com o próprio grupo. Por outro lado, os grupos fechados são aqueles em que eu começo com um número X de participantes e eu sigo com eles até o final. Se alguém desistir, o grupo fica menor, mas eu não incluo outras pessoas ao longo do processo. A depender do objetivo que você tenha, é mais interessante ou o grupo aberto ou o grupo fechado. Geralmente, os grupos educativos e os grupos comunitários têm uma característica mais aberta. Olha só. A gente vai conhecendo um pouco mais sobre essa questão dos grupos e tem mais gente perguntando, vamos ver. 8579 é o final do telefone, a pessoa quer saber como montar um grupo para alcançar sucesso no final. Tem alguma receita, Mônica? Kelly, bem que eu gostaria de ter uma ótima receita, uma receita infalível, né? Porque os grupos realmente são um dispositivo muito interessante, muito importante, né? E, na verdade, são dispositivos que as pessoas têm muita dificuldade de pôr em funcionamento, até porque, se a gente for pensar, nós estamos, né, hoje em dia numa cultura do virtual, em que as pessoas se encontram cada vez menos presencialmente, né? A gente usa diferentes recursos, né, tecnológicos até, então nós vivemos assim, um período muito virtual e também muito individualista, né? As pessoas tendem a valorizar todos aqueles dispositivos, aquelas terapêuticas individuais, assim, elas se sentem mais valorizadas, mais prestigiadas. Mas os grupos, eles têm um efeito, né, positivo importantíssimo, que é a da troca, a convivência, aprender a ouvir os diferentes, a construir dentro da diferença. Então, a gente precisa, assim, manter os grupos, por mais difícil que possa parecer. Voltando à pergunta, a gente não tem uma receita, né, infalível, a gente
sabe que os grupos são importantes, não temos receita de bolo, uma receita infalível, mas tem alguns pontos-chave que eu acho que valem a pena sempre serem lembrados. Um é que o primeiro ponto é conhecer bastante o seu território, né? Não faz muito sentido eu propor um grupo de crianças num território em que a prevalência é de idosos, de população idosa. Então, é conhecer o território, conhecer a população, né, com a qual você quer trabalhar. Eu vou trabalhar com os idosos, então, porque no meu território tenho mais idosos. Nesse caso, eu preciso pensar quais são as características compartilhadas por esse grupo de idosos, né? Eles têm mobilidade? Eles conseguem ir até a unidade? Então, isso já é um ponto a se considerar na hora de formar o grupo. Eles têm se queixado do quê, né, principalmente na unidade? Isso é bom para você poder fazer um diagnóstico e começar a planejar seu grupo. Na hora do planejamento, faça como a Gaffney e trabalhe em equipe. Trabalhe, né, em equipe multidisciplinar para que todos possam contribuir. E grupos centralizados em um único profissional, eles ficam muito limitados e eventualmente eles ficam interrompidos quando essa pessoa sai de férias, por exemplo. Então é importante compartilhar o planejamento do grupo e também todo o desenvolvimento dele. Durante o desenvolvimento é sempre importante, né, ouvir a demanda do grupo, poder reavaliar esse grupo, rever a metodologia, porque a gente às vezes também fica aberto para rever os temas. O pessoal não quer falar, né, de medicação, o pessoal quer falar sobre interações positivas na vida do idoso. Ótimo, as equipes costumam sim ter alguma abertura para mudar de tema, mas às vezes é preciso mudar de metodologia também, né? E quando a gente fala de metodologia, era aquilo um pouco do que a gente vinha conversando, de que aquele modelinho de aula tem agradado menos, né? E que a gente precisa trabalhar com metodologias mais interativas, sempre partindo e pensando na prática, né? Pensando no dia a dia dessas pessoas, o que é que elas vivenciam, né? Então, acho que um outro ponto a se considerar é esse, assim, né? Combinar aquilo que eu acho importante de ser comunicado com aquilo que o grupo quer trabalhar. E o outro ponto é sempre avaliar esse grupo e poder rever os aspectos que podem ser melhorados. Você tinha comentado, antes do programa começar, pessoal, a respeito também dessa questão do profissional, de ter uma equipe, que quando um não pode ir, o grupo tem continuidade, isso também faz diferença no dia a dia. Faz toda a diferença, né? Porque um outro ponto importante para o grupo é que o grupo, ele começa com um contrato, né, inicial, eu chamo de contrato aqueles combinados, sabe, que a gente faz. Olha, o grupo vai acontecer, né, de terça-feira, no período da tarde, uma vez por semana, né? Por exemplo, e aí nesse contrato também a gente já prevê se o grupo vai ser aberto ou fechado, quanto tempo ele vai durar e mais ou menos como eles pretendem trabalhar. Se eu faço um combinado com eles do grupo acontecer uma vez por semana e ele está centralizado numa única figura, num único profissional, se acontecer de numa semana específica ele não poder participar e eu quebrar com o grupo, e falar assim, então hoje não vai ter, a gente fica para a semana que vem. Todo esse tipo de interrupção e de quebra do contrato prejudica muito o segmento do grupo, toda a vinculação e também prejudica a formação da grupalidade. Olha só, tem muita coisa ainda para a gente conversar, para discutir. Como é bom, né, descobrir juntos quais as melhores formas de aprender a aperfeiçoar resultados, não é? Mas o tempo está passando, hein? Tão rápido que se você não correr, não vai dar tempo da gente descobrir, conhecer um pouco mais sobre o trabalho aí da sua equipe e nem esclarecer sua dúvida. Então, corre lá, escreve para a gente, ainda dá tempo, rapidinho aqui, que a gente vai fazer de tudo para responder ao vivo durante o programa. Os contatos estão na tela, tá? Vamos para mais uma participação. A Aymar Gonçalves Killinger, da região Oeste, Butantã, também mandou para a gente a experiência em grupo. Bom, ela disse que realiza atividades de reabilitação física com práticas terapêuticas de medicina chinesa, medicina interativa e integrativa com Qigong. Aymar, eu não sei, não tenho certeza se é assim que se pronuncia, tá?
Bom, o trabalho é feito nas UBSs tradicionais da região oeste, UBS José Marcílio, Malta Cardoso, Vila Dalva, Rio Pequeno, São Remo, Butantã, Vila Gomes, Caxingui e Jaqueline, sempre em espaços cedidos, principalmente pelas igrejas da região, ou seja, uma parceria que eles buscaram. O objetivo é o fortalecimento visando a manutenção da saúde. E aí ela também apontou algumas questões positivas. Para ela, o maior de todos os objetivos alcançados é constatar as altas médicas comprovadas e mais ainda observar os pacientes felizes, sem queixa de dor e sem se valerem dos analgésicos e anti-inflamatórios como antes. E aí, acho que muita gente vai se identificar com esse grupo aqui, né? Ou com a situação do público, né, da demanda que chegou na região oeste. Isso aí. Esse tipo de grupo, né, voltado para a reabilitação física, para as dores, né, eles são muito importantes para a atenção básica. Nem sempre a gente conta com profissionais como a Aimar, que tenham, né, afinidade com o grupo e que tenham algum tipo de formação ou de estratégia grupal para abordar esse tipo de questão. Mas é uma queixa muito recorrente na atenção básica e a gente tem visto vários estudos já apontando que as práticas grupais podem beneficiar muito essas pessoas. E se a gente pensar, né, aqui no caso, eles usam a medicina interativa e integrativa, né? As práticas integrativas têm ganhado cada vez mais terreno, né, no SUS e com ótimos resultados, assim. Embora ainda tenha gente que desconheça, tenha gente que duvide, mas essa dúvida tem muito a ver com não ter experimentado ainda ou não conhecer a prática. A gente não passou os principais desafios aqui, os pontos negativos, as dificuldades. Olha só, ele está falando do preconceito, ela está falando do preconceito mesmo, da resistência. Vamos repassar, Mônica, antes da gente finalizar? Bom, ela relata a resistência, né, inicial dos próprios profissionais de saúde que desconheciam as práticas da medicina tradicional chinesa e dos benefícios, a dificuldade dos usuários de se deslocarem para esses espaços que eles conquistaram, às vezes por falta de condições financeiras ou até condições físicas, falta de equipamento, que é necessário um aparelho de som para acompanhamento musical cadenciado. Ela diz que usa o próprio equipamento dela, né, caseiro, que é uma forma que eles encontraram. Agora sim a gente amarra tudo de uma vez. Tá certo, Kelly. Então, na verdade, quando a gente fala dos espaços, né, dos espaços adequados, é lógico que a gente quer proporcionar conforto, né, para os usuários. E tem sido muito, muito comum, na verdade, recorrer aos espaços dentro da própria comunidade. Isso, às vezes, é visto como um ponto negativo, mas nem sempre. Às vezes, você poder levar a população para esses locais, que às vezes, mesmo estando ali no bairro, ali perto, elas não conheciam, pode ser interessante, né? Então, estabelecer esse tipo de parceria, como a Aimar falou que estabelece, né, com as igrejas e outras entidades, é legal, sim, para os grupos. Eu acho que reforça o caráter comunitário dos grupos. E eu acho que a gente precisa pensar também que nesses grupos a gente pretende que as pessoas, né, os participantes, se envolvam cada vez mais com o grupo e que eles se sintam também corresponsáveis por esse grupo, né? Então, às vezes, dá para ver até com eles próprios ou algumas outras saídas criativas para enfrentar esse tipo de dificuldade, por exemplo, centros comunitários, né? Exatamente. São bem comuns, né? Em cada bairro sempre tem uma unidade, às vezes é perto até, vira uma referência, né? E a gente tem que lembrar que quem mais conhece a vida do usuário é ele mesmo, né? E quem mais conhece o bairro também tendem a ser aquelas pessoas do grupo. E elas, às vezes, pensam em alternativas super criativas, possíveis, viáveis. Então, vale a pena envolvê-los também para poder lidar com as dificuldades. Até mesmo o uso do equipamento de som, né? Isso que a Aimar faz e muitas pessoas fazem, que é de usar o próprio aparelho. Mas, às vezes, conversando com o grupo, expondo essa dificuldade, se você tem, né, se é um grupo ali bem estabelecido, com vínculo, né, com uma grupalidade, eles não vão ver isso como uma fragilidade, mas vão poder se apropriar como também corresponsáveis, como pessoas que precisam e podem participar
né, pensando em estratégias, em alternativas, em soluções, e talvez eles conheçam alguma alternativa para melhorar a questão do som, por exemplo. E outras questões que possam surgir como essas outras, né? Agora, a questão do preconceito, infelizmente, ainda existe, né? As práticas integrativas, elas têm ganhado, né, terreno, mas é ainda, né, um pouco recente. Mas acredito que quanto mais as pessoas tiverem contato com as práticas integrativas, conhecerem, mais isso vai se desfazer e elas vão ver como pode ser útil, né, na atenção básica em toda a rede. Eu acho que vocês já apresentaram um programa aqui, né? Já, doutor Emílio Telese já participou com a gente. Gente, olha, eu juro que não é merchando formação em debate, mas como a gente sempre discute temas importantes que têm a ver com o seu dia a dia, com a sua rotina, eu vou reforçar. Além do apoio matricial, também tem formação em debate sobre práticas integrativas e complementares, as PICs, né, com o doutor Emílio Telese. Então, dá uma olhada no nosso canal no YouTube para você conferir, se você quiser conhecer. De repente, também é uma forma da Aymar apresentar um pouco sobre essas práticas para a equipe, né? Mônica, convidar o restante da equipe para um dia visitar o grupo, participar, pode ser também uma boa ferramenta para quebrar esse gelo? Ótima ferramenta, Kelly, bem lembrado. Isso é uma ótima ferramenta, fazer junto, ajuda a desfazer o preconceito, a sentir na pele os bons resultados, os benefícios. E a gente precisa valorizar muito essas práticas que desmedicalizam a vida, né? Mesmo os grupos, eu acho que cada vez mais a gente precisa desfazer aquela mentalidade do grupo de doenças para pensar no grupo de saúde, né? Então, pensar nos aspectos positivos, nos aspectos, né, vitais, assim, né? Vitalizantes, potencializadores de vida, né? Porque geralmente aquele grupo que você vai só para falar de doença, de queixar, ele fica limitado. E as práticas integrativas oferecem assim, um repertório muito interessante para a gente pensar em novas formas de abordar as temáticas que não sejam por esse lado da doença, né? E olha só, a gente vai correr aqui um pouquinho. Chegou uma participação por WhatsApp, o final do telefone é 1922, é de uma unidade SAI do DST AIDS. A pessoa pergunta o seguinte, ela gostaria de pedir ajuda para formar um grupo de adolescentes que já tem diagnóstico fechado. Ela relata que tem muita dificuldade de iniciar esse grupo, pois só vê programas educativos voltados para a adesão. O que essa pessoa pode fazer, Mônica? Aí a gente está trabalhando com uma população específica, né? Um grupo já com diagnóstico fechado. E o que a gente vê, na verdade, são alguns grupos para, nesse momento inicial, assim, né? A pessoa acabou de receber o diagnóstico, como que eu lido com isso? Como fazer com que a pessoa lide com o diagnóstico de uma forma mais positiva, mais autônoma, né? Mais construtiva. Como se trata de um público bastante específico, né, e já com o diagnóstico fechado, eu acho que nesses casos vale a pena, sim, a gente conversar, né, conversar em equipe, mas assim, conversar com pessoas, tanto que entendam de grupos, né, de grupos mais especializados, né, com públicos-alvo específicos, e combinar com pessoas que conheçam bastante a realidade dessas pessoas, né, que ela está falando que são adolescentes com um diagnóstico já fechado. Trabalhar com adolescentes é bem complicado, no sentido assim, de que é um ciclo de vida, independente dessas questões de diagnóstico, é um ciclo de vida que requer bastante atenção, é um ciclo de vida em que as pessoas estão em bastante conflito, estão construindo a identidade delas, então nem sempre as práticas de grupo são bem sucedidas com esse público-alvo, elas precisam ser bem pensadas, extremamente interativas, e animadas, tem que ter alguém que goste de trabalhar com grupo, que goste de trabalhar com adolescentes, que entenda um pouco sobre esse ciclo de vida, né, e que esteja assim antenado, né, com o repertório, com o que os adolescentes têm discutido. Então acho que tem algumas coisas, né, algumas peculiaridades de trabalhar com adolescentes, mas nesse caso aí, trazido pela equipe do SAI, também tem mais o acréscimo dessa outra peculiaridade do diagnóstico. Então, o importante na hora de planejar esses grupos é contar com pessoas diferentes, mesmo que sejam de outros pontos da rede, aí,
mas trocar experiências e contar com o saber especializado dessas pessoas que já trabalharam, já têm boas experiências com adolescentes e com esse tipo de diagnóstico, né? Eu acho que combinar e construir coletivamente uma estratégia grupal. Sozinho a gente não consegue fazer nada, né? É uma pergunta da Luzia Miranda de Queiroz, ela é cirurgiã dentista. Mônica, ela passa pra gente a seguinte questão. Trabalho em uma unidade fazendo periodontia. Gostaria de trabalhar na orientação de grupos sobre essa área que é repleta de detalhes. Gostaria de entender melhor o funcionamento de grupos com bons resultados. Legal, Luzia. De fato, os grupos voltados para a saúde bucal, a periodontia sendo um tema dentre eles, são sempre muito valorizados na atenção básica, né? Na verdade, o Brasil se destaca por ser um dos poucos países onde a gente conta com uma equipe, né, de saúde bucal dentro da atenção básica. Então, a gente precisa valorizar mesmo isso que é nosso, é de qualidade e é feito com todo cuidado, pensando na nossa população. Os grupos com temas bastante específicos, como é o caso da periodontia, eles precisam ser cuidadosamente planejados e desenvolvidos, porque como se trata de aspectos muito técnicos, existe toda uma ansiedade, né, um furor de tentar passar o máximo, e é literalmente passar, transmitir o maior número de informações para os grupos, sem às vezes se atentar em articular aquilo que você quer comunicar com aquilo que a pessoa já sabe ou com as dúvidas que ela tem do dia a dia. Quanto mais a gente conectar aquilo que a gente quer comunicar com a realidade da pessoa, mais significativo vai ser esse aprendizado. Então, vale a pena, primeiro, investigar com quem é que você gostaria de trabalhar, qual seria a população-alvo, o tamanho desse grupo, quais são as características dessas pessoas que participariam do grupo. E vale a pena também reunir alguns dados, seja da experiência no consultório, no contato individual, ou até fazer algumas entrevistas mesmo com algumas possíveis pessoas, né, possíveis participantes do grupo, para poder identificar um pouco quais são as curiosidades, por onde você consegue se aproximar, se vincular dessas pessoas. Porque um grupo, para ter bons resultados, que é um pouco da sua pergunta, ele precisa garantir que todos possam ser ouvidos, todos possam falar, todos possam participar, conseguir encontrar sentido naquilo que está sendo discutido e precisa constituir vínculo, constituir uma grupalidade. Isso é muito importante para os bons resultados. Por isso, vamos planejar com calma, investigar direito com quem é que você vai trabalhar e, principalmente, estudar uma metodologia que propicie fazer de um modo mais interativo e mais significativo para aquelas pessoas que estão participando, tá bom? Luzia, olha, mega boa sorte para você, espero que a gente possa ter auxiliado e incentivado você aí a então colocar a mão na massa e realizar esse grupo que você deseja tanto participar, viu? Boa sorte, obrigada pela sua participação e conte com a gente aqui, tá? O pessoal do canal Profissional. Vamos para mais uma dúvida, será que é a sua que está aqui agora? Vamos ver? Essa veio por telefone, final 5971. A pessoa pergunta se os grupos podem ter benefícios para além daqueles previstos em seus objetivos iniciais e quais seriam eles. Na verdade, os grupos podem ir muito além dos objetivos iniciais. Às vezes a gente começa com um grupo tendo objetivos bastante pontuais, específicos, voltados para uma determinada temática. E, na verdade, depois o grupo consegue construir coisas muito ricas junto. No grupo, a gente consegue que as pessoas possam melhorar a interação com os seus semelhantes, com os pares, conseguem trocar vivências, conseguem aprender com o outro, conseguem se rever, né, no sentido de conviver com os diferentes também é uma forma de rever sua própria atitude, seu comportamento. Os grupos ajudam também na interação para fora deles, né,
Lá as pessoas saem do grupo e passam a estabelecer relações de amizade, relações solidárias. E principalmente a gente espera que com os grupos, né, que esse dispositivo dos grupos possa favorecer também a construção de maiores coeficientes de autonomia, que as pessoas saiam de lá sentindo-se mais seguras, mais fortalecidas e mais animadas para promover autocuidado, para poder promover mudanças na sua casa, na sua comunidade. Então, todos esses são objetivos que nem sempre a gente está esperando num grupo, mas que acontecem. E ainda bem que acontece, por isso que o grupo é um dispositivo assim tão potente. E tão importante. E tem também, acredito, que a questão do incentivo, que quando um não vai, o outro já passa lá para saber o que aconteceu, né, combina de ir junto para que ninguém falte, todo mundo participe e não perca, né, uma sessão. E a gente vai construindo uma rede de apoio, né, em que as pessoas passam a se conhecer e a se preocupar umas com as outras. Olha só, em grupo, então, é tudo, né, o trabalho alcança resultados incríveis. Vamos para mais uma participação, vamos lá? Essa veio por WhatsApp, final 9863, é um pequeno relato também de uma experiência, Mônica. A pessoa não assinou, mas ela conta o seguinte: por causa do programa Saúde na Escola, algumas pessoas da minha unidade resolveram montar um grupo sobre alimentação saudável. Isso já faz algum tempo. Deu tempo para começar e acabar alguns grupos com esse tema e com o objetivo ou diminuir a obesidade infantil. Bom, pontos positivos que eles listaram. A equipe é animada, o gerente que apoia, que incentiva, então presente. As escolas e creches receberam bem a equipe e ajudaram no convite aos pais. As dificuldades. A pessoa relata que a equipe foi desanimando porque não tem muitos resultados. Temos ido a várias escolas, feitas palestras para os professores, envolvendo também cuidadores e pais sobre o que é alimentação saudável e como eles devem fazer as suas escolhas alimentares. Mas o fato é que quase nada muda. Os médicos das equipes relatam que têm a mesma percepção, uma vez que acompanham as crianças com obesidade infantil e ao longo do tempo não estão vendo diferenças. O que a gente pode passar de ajuda, de conselho, de orientação para essa pessoa? O primeiro é, gente, não desiste. Assim, esse tipo de dificuldade pode aparecer mesmo. A gente precisa lembrar que a obesidade infantil é um tema cada vez mais importante na atenção básica, né? Tem tido, se a gente for analisar os números, a prevalência é grande e também sabemos que é uma condição assim que é influenciada por diferentes fatores, né? Desde aspectos psicológicos, as condições sociais, né? A relação familiar, a interação o acesso e a interação dessas pessoas com os alimentos. Então, não é algo que seja facilmente identificada a causa, então não dá para a gente imaginar que tem uma receita pronta e para todo mundo, né? Que se todo mundo seguir, todo mundo vai poder combater a obesidade infantil. Por outro lado, a gente tem cada vez mais crianças, né, com sobrepeso, crianças com obesidade, e a gente sabe do risco que isso representa. Os grupos, eles são bastante utilizados nesse tipo de condição. E aí a gente costuma associar, né, grupos com crianças e grupos com os pais. Afinal de contas, né, é ali nessa interação entre pais e filhos que se faz toda a cultura alimentar da família. De qualquer modo, voltando para a questão dos grupos, a equipe eu acho que precisa sentar e se rever, porque desanimar depois de um grupo com tanto acúmulo, pode acontecer esse desânimo, mas é preciso revisitar as experiências, valorizar o que foi bom e não ficar só preso no que não está dando certo. Só me chamou a atenção, assim, né, um ponto que me chamou a atenção e que talvez seja bom, né, nesse momento de avaliação vocês poderem olhar, é que vocês têm feito palestras para os diferentes grupos, professores, cuidadores, os pais, e eu imagino que até para os próprios alunos. As palestras, elas são úteis, mas elas têm um impacto limitado.
Mudar comportamento não é fácil, mudar comportamento alimentar é muito complexo, muito delicado, e as palestras às vezes não chegam a promover mesmo o resultado que a gente espera. Nesses casos, é importante também a gente pensar que associar as palestras com outras metodologias, outras práticas que sejam mais interativas, que possam também fazer sentido para o dia a dia daquelas pessoas e que elas possam dizer, que vocês possam ouvir um pouco mais essas pessoas para poder, então, se aproximar da realidade delas e se aproximar daquilo que vai favorecer o vínculo de vocês. De qualquer forma, vale a pena investir. Acho que não é momento de desistir, mas sim de reavaliar e pensar em outras metodologias, outras formas de fazer isso. A temática é super relevante e vocês já têm uma boa infraestrutura, pelo que eu vejo, montado em termos de parceria. Né? Vocês já conseguiram consolidar uma equipe que faça essas ações no programa Saúde na Escola. Já conhecem várias escolas, têm tido uma boa aceitação por parte dessas instituições. Vale a pena continuar investindo, porque afinal de contas vocês já têm um bom acúmulo aí reunido. Olha só, então não desistam. E se você se identificou com essa equipe, né, continue acompanhando Formação em Debate, vamos descobrir juntos, né, algumas dicas, algumas possibilidades. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o tema, alguma mensagem, alguma experiência de trabalho relacionada ao assunto de hoje, compartilhe com a gente também, envie a sua mensagem por e-mail ou pelo WhatsApp nos contatos abaixo, que sempre estão disponíveis para você. Importante, não esqueça de assinar. Ok? A gente gosta de agradecer aqui, dizer seu nome, a unidade em que você trabalha, importante, e parabenizar também a cada iniciativa. Combinado? Vamos para mais uma dúvida ou participação? Ó, essa também é uma questão enviada por celular, final 7052. A pessoa pergunta se é possível que ao final de um grupo de gestantes, por exemplo, tenha-se como resultado, esperado ou não, a criação de uma rede de solidariedade entre essas futuras mães. Como isso pode ser visto como resultado positivo de um grupo? E como conseguir isso? A gente acabou de falar um pouco sobre essa questão da rede de solidariedade. Isso mesmo, Kelly. E isso a gente consegue identificar como um resultado positivo na medida em que essas pessoas, elas estão dando indícios de terem desenvolvido um grau de autonomia, de solidariedade maior do que aquele que elas tinham quando começaram o grupo. Né? Esse é um dos objetivos que às vezes não são explicitados na hora da formação do grupo, mas que é o que a gente pretende promover, né? E na medida em que elas se tornem menos dependentes, isso é um sinal de um bom resultado de grupo, né? A gente às vezes acha que a gente constrói o grupo para que as pessoas fiquem lá encantadas e admiradas com o quanto eu, equipe de saúde, sou sabida, né? E dou boas dicas. Mas a gente tem que se desfazer um pouco dessa fantasia e saber que o grupo ele é compartilhado e que todos ali têm saberes que devem ser valorizados e que na medida em que essas pessoas se reúnam e possam se fortalecer, se ajudar mutuamente e se tornar menos dependentes, né, dos serviços de saúde ou dependentes de profissionais, isso é sinal de saúde, porque é um sinal de voltar a se apropriar da sua própria, né, de se apropriar da vida e de se relacionar de formas diferentes, né, nesse modo de levar a vida. Olha só, viu quanta informação importante, quanta troca, né, de informações e de experiências. Vamos para mais uma questão? Pergunta na tela, 6712, ao final do telefone, que quer saber o seguinte. Você pode apontar, Mônica, quais são as principais causas de insucesso nos grupos? Existem causas que são mais comuns? Geralmente tem sim. Eu só acho que uma forma da gente começar a entrar nesses pontos é lembrar o finalzinho da pergunta anterior, né? Como que a gente consegue alcançar essa construção de uma rede solidária? A gente consegue alcançar quando a gente dá voz e vez para o grupo, né? Quando a gente consegue, né, nesse papel de facilitador do grupo, a gente consegue ter uma empatia e poder
dar espaço, estimular que todos participem, que a gente consiga ouvir. Por consequência, né, em consequência disso, em paralelo, os principais pontos de insucesso estão relacionados à falta de escuta das pessoas, né, e às vezes até o próprio preconceito que nós profissionais da saúde temos de achar que o paciente que está na nossa frente é um ser desprovido de saber, um ser desprovido de qualquer, né, ferramenta técnica. Eles, né, realmente do ponto de vista técnico, eles têm outros tipos de saber e eles devem ser valorizados. Nesse sentido, essa postura de valorizar o outro, escutar o outro, são fundamentais para o bom andamento do grupo. Tem outros aspectos técnicos que também às vezes atrapalham na hora da gente fazer os grupos. Alguns deles eu já falei antes no programa, né, que tem a ver com a quebra do contrato, né, eu combino uma coisa com o grupo, depois eu faço outra, isso prejudica a confiança que o grupo tem ali naquele espaço, né, e também o que acaba às vezes atrapalhando o grupo é quando a gente, né, dentro desse contrato, não garante um espaço protegido, um espaço ético em que o grupo, os temas discutidos no grupo viram depois temas de fofoca ali fora. Isso também atrapalha muito na hora dos grupos. Em qualquer ambiente, né, aliás. Bom, chegou uma participação por WhatsApp. Já dá para a gente lançar essa pergunta, produção? Então eu vou para cá. Vou para o PPT? Vamos lá, Mônica, tem uma aqui, é uma experiência. A Lúcia Mitico, da UBS Vila Gomes, região oeste do Butantã. A Lúcia, ela é coordenadora do grupo da terceira idade, Raios de Sol, tem até o nome do grupo lá, né? Bom, as atividades são várias durante toda a semana, aula de artesanato, equipe de programa de atendimento ao idoso, com palestras sobre vários temas de saúde, tai chi, aí na quarta-feira tem dança circular, na sexta tem tai chi com a fono, professora Emília, e outras atividades, como idas ao cinema e teatro. Bom, benefícios para as equipes da unidade, fazem o trabalho com muito amor e carinho, aprendendo todos os dias algo novo com os idosos. E as dificuldades? Não ter mais apoio e contribuição, possibilidade de transporte com os idosos, que ajudaria, né? E também a questão financeira, mas eles também apontaram os resultados. Cada dia aumenta mais a população de idosos que procura unidade para fazer parte do grupo Raio de Sol. Muito legal essa experiência, né? Se a gente pensar, a Lúcia conseguiu, né, nesse esquema que eles montaram de grupo para a terceira idade. Primeiro, notem, o grupo tem um nome que lembra mais a promoção à saúde, não está voltado para a doença, né? É muito melhor, é muito mais estimulante você ir para um grupo que tenha, né, esse apelo à vida e não à doença, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente às vezes não toma cuidado, mas que depois, né, se a gente for pensar assim nas pessoas, acabam depois trazendo algum preconceito, algum mal-estar, né? A gente tem os grupos de hipertensos, os grupos de diabéticos, né? Isso é uma forma de rotular as pessoas, de ficar preso à doença. Então, na medida que a gente possa usar esse exemplo, né, e trazer nomes mais voltados para a vida, para alegria, para temas, né, são mais convidativos, mais convidativos, né, exatamente. Isso ajuda depois a longo prazo, né? E aí, outra coisa que chama atenção na experiência que a Lúcia traz é que, notem, eles combinam palestras com atividades corporais, com atividades práticas e com outros momentos lúdicos, né? Como as idas ao cinema, ao teatro, apesar de todas as dificuldades que ela citou sobre os transportes. Essa mistura é muito boa, ela costuma ser muito proveitosa, porque as pessoas ficam mais estimuladas a participar. Metodologias muito rígidas, né, pautadas
uma única forma de trabalhar, acabam às vezes se tornando cansativas, né? E a gente, né, voltando àquele tema, a gente tem muito costume de fazer palestra e fica de uma forma muito prescritiva e às vezes punitiva, porque a gente faz uma palestra dizendo exatamente o que as pessoas podem e não podem fazer, e se elas chegam lá contando que elas não conseguiram fazer, a gente às vezes ainda dá uma bronca, né? É uma forma de punição. Só falta apontar o dedinho, né? Isso. Igual mamãe. E aí, então, na medida que esse grupo consegue fugir disso, né, mistura outros elementos, outras metodologias, isso torna ele mais rico e também favorece, com certeza, a adesão. Por isso que o número de idosos tem aumentado, né, nesse grupo da Lúcia. Mas alguma outra observação em relação às outras observações, né, dos benefícios, das dificuldades, Mônica? Bom, infelizmente a gente sabe que as dificuldades, né, que a Lúcia está trazendo são um pouco das dificuldades que apareceram em outros relatos também, né? Pela falta de mais apoio, mais contribuição por questões financeiras. Infelizmente, a gente convive mesmo com uma escassez de recursos, mas eu gosto sempre de lembrar do quanto a gente consegue produzir apesar dessa escassez, né? Eu acho que é impressionante poder ver como nós conseguimos fazer muito com muito pouco, né? E aí eu acho que é mérito da equipe, é mérito do empenho, né, de todos os profissionais, isso tem que ser valorizado. E esperamos, né, que com a divulgação sistemática dos bons resultados dos grupos, a gente consiga pleitear mais e mais, né, o aumento do investimento, inclusive financeiro, nesse tipo de dispositivo. Lembra também aquelas questões que a gente já tratou no comecinho desse programa, no programa da manhã, né? E sempre é bom a gente levantar a participação de todo mundo, ver quem pode ajudar de que maneira, exatamente, envolver a comunidade, né? Isso, porque a própria comunidade pode trazer estratégias criativas, né? E muito interessantes, assim, coisas realmente inéditas e que ajudam muito. A comunidade, né, o grupo tem uma capacidade de autogestão impressionante, assim, que algo que a gente não imagina, e eles conseguem se organizar e encontrar solução para as mais diferentes dificuldades que pode aparecer aí. Mônica, chegou uma mensagem, agora sim, já está completinha aqui, viu, gente? Aqui aquela hora o pessoal estava terminando de escrever. Bom, chegou uma participação por WhatsApp, é da Letícia, da UBS Jardim Penha. Ela diz o seguinte: temos aqui problemas com adesão aos grupos. Quais as sugestões para atrairmos mais a população para os diversos grupos? Ela não especificou os tipos, temas, nem público. Oi, Letícia. Obrigada pela sua participação. Que bom que você está podendo conversar aqui um pouquinho com a gente. E a adesão aos grupos, ela realmente às vezes se torna um grande problema e um grande fantasma no dia a dia das equipes, né? Como a Kellen lembrou, a gente não sabe exatamente de quais grupos você está falando, mas no geral tem alguns pontos que costumam ajudar, né? Assim, a pensar no incremento da adesão. Um deles é redefinir o objetivo do grupo, redefinir o público-alvo, pensar quais são as especificidades desse grupo, né? A gente também ajuda muito. Tentar, como foi no caso do relato que a Lúcia trouxe, combinar diferentes metodologias, né, trazer elementos lúdicos. As equipes investem muito nos convites, né, diferentes formas e canais para convidar as pessoas para os grupos. E acho que um dos pontos assim, que merecem ser lembrados assim, tem a ver com a duração do grupo, né? Primeiro, o horário em que você vai fazer o grupo, estudar qual é o melhor dia e horário para as pessoas. E o outro é que grupos intermináveis, eles sofrem sistematicamente com essa queda de adesão, porque fica difícil de todo mundo acompanhar, sem saber por quanto tempo esse grupo vai durar. Então, na hora de planejar o grupo, é legal pensar em ciclos de grupo, com começo, meio e fim, saber para quem se destina, o que eu vou tratar, de que modo eu vou tratar,
e sempre avaliar esses grupos, certo? Tem algumas equipes que usam, né, de algumas estratégias de, por exemplo, lanche comunitário e sorteios e presentinhos, mas isso é meio controverso, assim, às vezes funciona, às vezes não funciona, e de qualquer modo o que a gente quer é que o grupo tenha sentido para as pessoas, independente de um ganho material, né, um ganho por essas outras vias. Mesmo assim, tem gente que usa e acha que isso ajuda também na adesão. Então fica aí como um ponto para vocês refletirem e ver se vale a pena no contexto de vocês. Letícia, obrigada, viu, pela sua participação, parabéns pela iniciativa, obrigada por compartilhar com a gente aí a sua experiência, espero que tenha ajudado. E você, já enviou para a gente as suas dúvidas? Já passou por alguma situação aí na sua unidade que tenha relação com o tema de hoje, como a Letícia fez e mandou para a gente? Então participa, divide com a gente aqui, tá todo mundo louco para saber, né, como que foi essa experiência. Ou se você tem uma dúvida, manda para cá que o programa tá quase acabando. Então corre que de repente ainda dá tempo da gente responder e esclarecer aqui ao vivo, ok? Vamos lá para mais uma participação. Outra pergunta, final do telefone 1245. Em volta da minha unidade tem 3 escolas e que tem muitos adolescentes. Já tentamos montar vários grupos para falar de saúde para eles, mas não funciona. No final aparece 1 ou 2 ou ninguém, como já aconteceu. Como atrair jovens e adolescentes e quais estratégias usar com eles? Pois é, esse tema dos grupos com os adolescentes é sempre muito interessante e desafiador, né? Eu acho que o grupo com adolescentes traz pra gente um desafio a mais, pela característica da idade, do ciclo de vida, né, desse grupo. E na verdade, o que a gente pode pensar para os adolescentes é o seguinte: que a gente precisa contar com o apoio daquelas pessoas da equipe que têm afinidade para trabalhar com esse público-alvo, né? Não é todo mundo que tem facilidade para lidar com os adolescentes, eles muitas vezes são questionadores, eles têm às vezes uma postura de desafiar o adulto, né? Então, precisa ser uma pessoa que consiga lidar bem com isso. Além disso, também, para o grupo de adolescentes, a gente sempre imagina combinar metodologias ativas e metodologias baseadas num fazer, né, numa tarefa, né, coisas concretas. E aí é bom você conhecer com quem que você vai trabalhar, porque muitos adolescentes gostam, por exemplo, de usar dispositivos como fotografia, né, ou filme, ou outras mídias, para poder, a partir disso, chegar a outras questões, a questões relacionadas à saúde, como você estava citando aqui na pergunta. E aí, acho que fica a dica, né, assim, acho que vale a pena reforçar mais uma vez, que para trabalhar com grupos, e se você está com muita dúvida sobre fazer um grupo para um determinado tipo de população, a gente pode contar com apoio matricial, conversar com pessoas que já tenham feito esse tipo de grupo, pessoas que trabalhem com esse tipo de dispositivo, para que elas possam ajudar mesmo a equipe, preparar a equipe, ajudar a planejar e ajudar a equipe também a rever a metodologia, né, caso o grupo esteja encontrando algum tipo de dificuldade. O apoio matricial acho que pode ajudar nisso. Olha só, quanta informação importante, quantas dicas interessantes. Tá anotando tudo aí, gente? Depois pode rever também o programa lá no YouTube. Vamos para mais uma participação? Essa também veio por WhatsApp, final 3389. O grupo se chama Programa AMG, Automonitoramento Glicêmico. O público-alvo são os idosos, sendo que vários ainda tinham a glicemia alterada. A ideia surgiu de uma senhora
que comentou um dia que não ficava boa porque eles não sabiam explicar direito à equipe, né? Como devia usar aquele insumo. E que ela só começou a melhorar quando uma amiga ensinou para ela o modo correto e ela entendeu. A partir daí, eles começaram a criar um grupo de pessoas inseridas nesse grupo, né, de automonitoramento glicêmico, em que uma ensinava a outra e, ao mesmo tempo, eles falavam das suas experiências, dos resultados, das dificuldades, como que eles, os métodos encontrados para contornar isso, aquilo, enfim. Então, eles resolveram fazer esses grupos dentro da unidade para que as equipes pudessem também corrigir e acompanhar, né, qualquer informação e alguém pudesse dar ao restante do grupo, mas eram eles próprios que acabavam conversando sobre aquilo que todos eles tinham em comum, ou seja, o diabetes. O que a gente pode falar a respeito dessa experiência, Mônica? Olha, Kelly, essa experiência, ela retrata muito bem aquilo que eu estava querendo conversar com vocês, né? De que na hora que eu estou lá com um grupo, estou preparando um grupo, ou estou facilitando o grupo, é muito importante incluir as pessoas no grupo, né? Incluir o saber das próprias pessoas. Veja que nesse caso, eles encontraram como uma estratégia, né, muito bem sucedida, essa ideia de colocar os participantes para conversarem entre eles, né? Porque eles compartilham de um mesmo vocabulário, eles compartilham das mesmas dificuldades, eles compartilham de um mesmo referencial cultural. Então, eles têm muita capacidade para poder produzir conhecimento significativo, né? Um conhecimento que tenha sentido para a vida deles próprios. Então, é disso que a gente está falando. Esse é um ótimo exemplo de como a gente poder manejar um grupo, né? É poder, às vezes, sair da centralidade. O profissional não tem que ser o centro das atenções o tempo todo, poder reconhecer no grupo, né, toda a potencialidade e reconhecer que o grupo é capaz de produzir muita coisa entre eles e que a gente fica ali, às vezes, sim, mais para fazer esse suporte, né, em casos pontuais. Então, acho que é um ótimo relato esse. Muito eles legal. Aprenderam com uma experiência ruim, né? Porque a usuária dizia que ela não ficava boa porque eles não sabiam ensinar. Que bom que eles não desistiram. E transformaram essa crítica, né, Mônica? Acho que isso que é legal de valorizar também. Que eles podiam abrir mão disso e falar assim, essa paciente aqui não está entendendo, deixa ela para lá. Mas não, eles aproveitaram e pensaram, de repente, todos têm a mesma dificuldade que ela, né? E em vez de ficarem desanimados e desistirem do grupo ou desistirem da usuária, não, eles aproveitaram a crítica, conseguiram ouvir e transformar o grupo a partir dessa crítica. Então, é um ótimo exemplo, né, daquilo que acontece, do que pode acontecer nas equipes. Foram tantas perguntas respondidas e assim nós encerramos o programa de hoje. Mônica, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e retornar à Formação em Debate. Que isso, Kellen, eu que agradeço, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse foi o último Formação em Debate de 2016, mas a gente se encontra no próximo ano com muito mais assunto para a gente conversar.